Bom, então nessa aula eu vou falar para vocês sobre a função delta de Dirac, que vai ser uma função bastante importante para a gente quando a gente falar sobre o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Mas, bom, vamos ver o que é a função delta de Dirac, então, como que a gente define essa função. Então, a função delta de Dirac é um tipo especial de função em que ela vale zero para qualquer valor, nesse caso aqui, diferente de x igual a zero, e em x igual a zero, essa função ela tem um valor infinito. Então, por definição, a nossa função delta de x, representada assim, ela é uma função que vale zero se x é diferente de zero e vale infinito se x é igual a zero. E, além disso, essa função ela tem uma propriedade importante, que é o seguinte: a área delimitada por essa função, apesar de a gente ter a função assumindo valores infinitos, essa área ela vale 1, é uma área unitária. Então, se a gente integra essa função delta de menos infinito a mais infinito, da função delta de x dx, como essa área é unitária, essa integração ela vai dar 1. Bom, mas parece estranho, né, a gente fazer uma integral de uma função cujo valor dá infinito e a gente tem uma área finita dando igual a 1, mas a gente pode pensar num caso particular, só para exemplificar, que é esse aqui da minha figura. Então, vamos imaginar uma função que vem aqui valendo zero, quando chega aqui em menos 1, ela começa a subir linearmente, formando aqui um triângulo, até atingir o valor 1, depois ela decresce até atingir novamente o valor zero em x igual a 1. Se a gente pensar na área delimitada aqui por essa função, essa área ela vai ser a base vezes a altura dividido por 2, né, pois é um triângulo. A base vai de menos 1 até 1, então essa base vale 2. A altura vale 1, dividido por 2, isso vai dar 1. Agora, se a gente pegar um outro caso, uma função aqui em azul que vem 0 até o ponto menos meio, depois em menos meio ela atinge 2, e depois ela decresce novamente até atingir zero novamente em meio. Nesse caso aqui, essa área vai ser a base também, né? Vezes a altura sobre 2, pois é um triângulo. A base vai de menos meio até meio, que vai dar 1, vezes a altura, que é 2, dividido por 2, que também dá 1. A gente poderia continuar nesse esqueminha, com uma função que vem aqui, em vez de chegar em menos meio, chega a menos 1 quarto, vai lá em x igual a 4, e decresce novamente aqui em x igual a 1 quarto. Então, eu teria base vezes a altura sobre 2, que é a área. A base seria de menos 1 quarto até mais 1 quarto, que daria meio, vezes a altura, que seria 4, dividido por 2. Se a gente fizer essa conta, também vai valer 1. Então, um caso limite, né, em que eu tenha uma base dada por 2x e uma altura, geralmente a gente coloca a altura como h, né, a altura dada por 1 sobre x. Nesse caso, essa área ela seria base 2x vezes a altura 1 sobre x dividido por 2, pois é um triângulo. Isso aqui sempre daria 1, mesmo para x tendendo a, x tendendo a zero, tá certo? Então, esse é um caso similar ao caso da delta, né? Já que x tendendo a zero, esse valor aqui da altura tende a infinito, e esse valor da base tende a zero, tá? Bom, o que tem de importante, né, para a nossa função delta de Dirac? É interessante, a gente vai ver que a função delta em si não tem tanta função para a gente, não é uma função prática assim, mas a gente pode pensar o caso em que a gente multiplica a função delta por uma outra função f qualquer. Então, imagina uma função f aqui, no mesmo gráfico aqui da nossa delta, né? E imagina que eu multiplique essa função, é uma função de x, f de x,
pela minha função delta de x. O que acontece? Se a gente observar aqui pelo desenho, a função f que eu representei, uma função arbitrária, né, que inclusive pode ter valores negativos aqui, tá? Ela é diferente de zero em todo o espaço, né, ao longo do eixo x. Tá? Mas eu estou multiplicando ela pela delta. E a função delta ela vale zero sempre, exceto em x igual a zero. Então, o que vai acontecer? Apesar dessa função f de x ser diferente de zero, poder ser diferente de zero ao longo de todo esse eixo x, como eu estou fazendo produto com uma função que vale zero para outros pontos diferentes de x igual a zero, eu posso, sem muita dor na consciência, falar que esse produto ele vale f de zero, delta de x. Por que isso? Porque o único valor em que esse produto vai ser diferente de zero é quando eu tenho x igual a zero. Tá certo? Então, basta saber quanto que vale a função em x igual a zero, que eu vou ter o mesmo valor quando eu faço esse produto. Bom, e aí eu posso integrar isso, né? Posso integrar isso de menos infinito a mais infinito. Função delta de x, f de x delta de x dx. Como eu coloquei ali, isso é igual a f de zero delta de x dx. E, neste caso, o que acontece? A função f de x em zero é uma constante, então ela pode sair da integração. Então, aqui eu vou ficar com o seguinte, ficar com a integração de menos infinito a mais infinito. Eu posso, na verdade, né, tirar o f de zero, fica f de zero, integral de menos infinito a mais infinito da função delta de x dx. E aí eu já sei, né, que essa integral ela vale 1. Então, como essa integral vale 1, o resultado que me sobra é o próprio f de zero, tá certo? Então, toda vez que eu faço uma integração de uma função f de x delta de x, o resultado é a função f de zero, tá? A função no ponto zero. Bom, o que mais que tem de importante? A gente pode definir essa função delta em outro ponto em que x é diferente de zero. Nesse caso aqui eu desenhei a minha função delta no ponto x igual a a. Então, nesse ponto x igual a a, minha função ela vale um valor infinito. Então, nesse caso eu represento assim, função delta de x menos a, que é a função que vale zero se x é diferente de a, e ela vale infinito se x é igual a a. Da mesma forma, a integral de menos infinito a mais infinito, delta de x menos a dx, vai valer 1. E da mesma forma, se eu multiplico uma função f de x, né? Deixa eu fazer de outra cor aqui. Se eu multiplico uma função delta de x menos a por uma função, deixa eu pegar mais espaço, vou fazer aqui. Se eu multiplico f de x vezes delta de x menos a, isso é igual a função delta. Né? Se a gente observar aqui, o produto sempre vai dar zero, exceto nesse ponto aqui, que o meu valor de x vale a. Então, nesse caso, eu posso substituir por f de a, delta de x menos a. E aí, se eu integro isso, né? Integral de menos infinito a mais infinito de f de x, delta de x menos a, dx, o que vai acontecer? Eu posso substituir isso por f de a, delta de x menos a, dx. Esse f de a pode sair da integral, e aí a gente fica com f de a, delta de menos infinito a mais infinito de delta de x menos a dx. E aí, como a gente viu, como eu defini aqui acima, essa integração ela vai valer f de a, tá certo? Então, aqui eu tenho
uma outra propriedade interessante, né, da função delta, que é a integração de uma função qualquer multiplicada pela delta, que a gente vê que dá a função no ponto em que a delta vale infinito, tá certo? Bom, outra coisa importante também é um exemplo que está no livro do Griffiths, que a princípio é só um exemplo, né, mas a gente usa ele bastante. E às vezes o livro apresenta esse exemplo de uma forma. Esse exemplo ele está em algumas passagens do livro, mas isso nem sempre é claro. Tá? O que é? Né? É mostrar que se eu tiver a função delta de uma constante vezes x, um k vezes x, isso é igual a 1 sobre o módulo de k multiplicado pela delta de x. Tá? A delta de x, reparem que aqui não tem o k. Bom, como que a gente faz isso, né? Deixa eu fazer aqui de outra cor. A gente pode pegar uma função f de x e multiplicar pela nossa delta de k vezes x, tá? E aí a gente integra isso de menos infinito a mais infinito vezes dx e aplica a definição da função delta. Como a definição da função delta não aparece esse k, eu vou fazer uma mudança de variável, vou transformar essa variável x em outra variável, por exemplo, uma variável y. E aí eu vou definir y como sendo k vezes x. De forma que um dy vai ser k vezes dx, fazendo a integração, né? Ou seja, o meu dx ele é igual a um dy sobre k, tá certo? Então, fazendo a substituição na minha função delta, né? Que eu escrevi aqui acima, ficaria menos infinito a mais infinito, f de x, quem é x, né? Se a gente olhar por aqui, o x ele é igual a y sobre k. Tá? Então, fico com f de y sobre k, delta da função y aqui, e no lugar do dx eu vou colocar dy sobre k. Aqui a gente tem um detalhe importante em relação aos limites de integração. Eu coloquei aqui de imediato, né, de menos infinito a mais infinito, mas isso vai depender muito do sinal do k, se ele é uma constante positiva ou uma constante negativa. Então vamos pegar o caso mais simples, né, mais direto, em que esse k ele é positivo, tá certo? Então eu estou dividindo o dy pelo k, e quando a gente vai pegando aqui os limites de integração, se a gente olha por aqui, se o k é positivo, se x tende a mais infinito, esse k sendo positivo, o y tende a mais infinito também. Se o x tende a menos infinito, com k positivo, o y também tende a menos infinito. Então, se a gente olha por aqui, esses limites ainda continuam indo de menos infinito a mais infinito. Então, está tudo certo. Agora, e se esse k ele é negativo? Bom, se o k é negativo, o que vai acontecer? Se o k for negativo, a gente vai ter esse valor de x, né? Se o k é negativo, quando x é positivo, tende a mais infinito, o k negativo, o y vai tender a menos infinito. Então, aqui vai ser menos infinito. E se o k é negativo, quando x tende a menos infinito, vezes um valor negativo de k, isso vai dar positivo. Então, na prática, isso iria alterar aqui esses limites. Ficaria de mais infinito a menos infinito. Tá certo? Bom, então ficaria negativo. Para eu alterar isso, né, já que a minha definição ela vai de menos infinito a mais infinito, então eu teria que fazer a inversão dos limites de integração. Quando a gente faz a inversão dos limites de integração, a gente tem que acrescentar um sinal negativo. Tá? A gente inverte o valor da integração. Então, eu teria a minha função novamente indo de menos infinito a mais infinito, mas eu teria um sinal de menos aqui.
mas esse sinal de menos ele iria se cancelar com esse menos k que eu teria aqui. Tá? Ficaria só o valor positivo, só o módulo do k, né? Já que o sinal dele negativo cancelaria com esse outro sinal negativo. E aqui dentro da minha função f de x, não me importa muito esse sinal, porque eu estou com o meu y indo para zero. 0 dividido por k ainda vai dar zero. Tá? Mas o que é importante aqui? Se o k é positivo, tudo permanece como está. Se o k é negativo, esses limites se alteram, troca positivo por negativo. Para eu inverter, ficar como estava antes, eu tenho que multiplicar por um sinal negativo. E esse sinal negativo se cancela com o sinal do k. No final das contas, o que vai acontecer? O importante aqui é que essa igualdade sempre vai ficar da mesma forma. Desde que a gente coloque aqui o valor do módulo do k, esse k aqui que eu estou tirando da integral, menos infinito a mais infinito, f de y sobre k, delta de y dy. Deixa eu melhorar o meu y. Delta de y dy. Tá certo? Então, para o valor aqui y igual a zero, a gente ficaria com, deixa eu seguir aqui, 1 sobre o módulo de k, ficaria com a função f de zero, certo? Porque eu teria aqui menos infinito a mais infinito, f de, ou melhor, o f já está de fora, né? Delta de y dy, e isso vale 1. Ou seja, eu fico com 1 sobre o módulo de k, f de zero. Mas esse f de zero é justamente o valor, né, que eu teria integrando menos infinito a mais infinito, f de x, delta de x, dx. Tá certo? Então, o que isso mostra para mim? Que é equivalente eu fazer a função delta de k vezes x, se eu pego o valor do k, o módulo dele, e multiplico pela minha função delta de x. Tá certo? O que isso tem de importante? Que quando o k vale menos 1, né, eu teria delta de menos x, dando igual a 1 sobre o módulo de menos 1, delta de x, que é igual ao próprio delta de x. Ou seja, se eu tenho um sinal de menos na minha função delta de x, isso não a altera. Tá? A gente pode fazer a nossa função, aplicar, né, a nossa função delta em situações em que os valores de x são positivos ou negativos. Caso especial, por exemplo, né, se a gente estendesse, seria falar que delta de x menos a é igual à função delta de a menos x. Tá? Isso aqui é importante e vai aparecer para a gente mais na frente. Tá certo? Então é isso.